No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu ligo a minha FX30 com todos esses apetrechos em apenas uma bateria e como que funciona esse dispositivo de rig, que é transformar a câmera em uma estrutura muito parecida com o que é usado no cinema, possibilitando com que a gente plugue vários apetrechos na nossa câmera e aí vai da criatividade, da possibilidade e da necessidade de cada um. Então eu vou mostrar como que a gente faz aqui na sala do fã. Então bora pro vídeo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Yuri Fandangos e aqui é a Sala do Fã, um espaço onde a gente vai falar sobre audiovisual, produção de conteúdo. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida, das minhas vivências com você. Então, se você já está aqui, não deixa de acompanhar e se você gostar do vídeo, você larga o seu gostei e se inscreve no canal porque vai ter muita coisa boa ainda por aqui. Então, primeiro nós estamos com a FX30 e com esse monte de artimanha aqui em cima da mesa. Eu vou montar e vou explicar etapa por etapa como que eu faço para montar o rig da minha câmera, tá? Então, primeiro, por óbvio, a gente tem o corpo da câmera, tá? Isso aqui é só o corpo da câmera da FX30. O que a gente vai entender primeiro? Você precisa montar o esqueleto dela, a estrutura dela, tá? Então, para você montar esse esqueleto, você tem primeiro a gaiola, a cage. A cage eu desmontei aqui no caso para mostrar para vocês como que eu monto tudo. Mas isso não sai da minha câmera, tá? Além de proteger a sua câmera, você normalmente vai plugar ela aqui embaixo. Além de proteger a sua câmera, ela possibilita já que você coloque algumas coisas nela, né? Ela já tem esses furos, essas coisas, para que você consiga justamente plugar mais coisas nela, tá? Então, juntamente com isso, eu já vou mostrar a segunda ferramenta, que é como se fosse um canivete da Ulanzi, um canivete para videomaker. Eu ando com isso dentro da minha bag, tá? Vale muito a pena, tem tudo que eu preciso aqui, ok? Todos os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Então, vou colocar aqui e vou plugar primeiro a minha cage na FX30. Se você não tiver essa ferramenta, normalmente no cage já vem uma ferramentazinha que você consegue fazer isso, tá? E aqui são dois parafusos presos na lateral, só que um deles eu soltou, perdi. Vou ter que recuperar, vou colocar só este daqui. E ela também vem com essa outra pecinha aqui para colocar aqui em cima, tá? Algumas outras câmeras têm as cages diferentes, mas aqui na FX30 é assim. Com a cage montada, eu vou colocar aqui os meus cartões de memória. Então a FX30 ela tem entrada para 2 cartões de memória. Eu uso o cartão V60, tá? Eu não uso o V90 porque é um cartão muito caro. E eu não gravo com a qualidade extrema máxima da minha FX30 porque vai dar um arquivo muito pesado. Para o meu fluxo de trabalho é muito ruim. Então se algum trabalho eu precisar disso, de gravar em V90 no máximo que a minha câmera exige, eu posso alugar ao invés de comprar. Tá? Então o V60 já resolve bem porque eu preciso. Eu não recomendo que use o V30 na FX30. Tá? Então coloco 2 128 GB aqui e beleza. O esqueleto da câmera está aqui e a outra coisa importante também é a bateria. Aqui eu tenho o que a gente chama de dummy, tá? O dummy é uma bateria que do outro lado ela tem alguma conexão que seja. Nesse caso, é uma conexão USB-C. Então eu vou abrir aqui o meu slot de bateria, eu vou colocar aqui e essa câmera aqui ela vai ser alimentada por alguma fonte USB-C. Um ponto importante é que se você usar, às vezes eu uso isso, inclusive com ela na tomada, mas se por acaso isso apaga, você pode... Pô, você está aqui na tomada e alguém chuta a tomada. Você perde os arquivos, tá? Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Então, às vezes é melhor você usar a bateria normal e ir trocando do que você deixar direto aqui. No caso, como a gente vai ligar numa bateria, é mais tranquilo, tá? É mais de boa. A minha câmera está ligada, os cartões de memória estão aqui. Beleza. Eu vou continuar montando meu esqueleto. Aqui eu vou ter um suporte da Small Rig, que é o que a gente chama de logarina, tá? Então são esses dois ferrinhos aqui, vamos dizer assim, com essa estrutura. Existem vários modelos e vários tipos diferentes de várias marcas, mas vai depender muito do que você quer fazer. Eu sempre recomendo, e tenho, que vocês estão vendo aqui, que é o que eu uso, né? Então normalmente eu vou recomendar o que eu uso, as coisas da Small Rig, porque é uma marca muito boa e produto de qualidade, às vezes você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai ter coisas de primeira qualidade. Então, esse platezinho aqui
é o padrão. Então aqui eu venho com o plate bem no meio aqui. E talago ele aqui, ó. E aqui é muito importante prender de uma maneira que fique firme e que fique reto, tá bom? Então sempre dá uma verificada boa nisso. É claro que aqui eu tô montando devagarzinho, mas você vai fazer na sua casa, você vai filmar desse jeito aí antes de você sair, né? Pelo amor de Deus. Então você vai sair para uma gravação, você sabe que você vai usar o rig, você já deixa montado antes. E aqui eu venho com essa estrutura e prendo a minha câmera centralizado também aqui. Então esse primeiro parafuso aqui, prendi, show de bola. A minha câmera já está nessa estrutura, dou uma olhada se está retinho. A princípio, tudo ok. Depois que a gente for acoplando as coisas, nós vamos regular para onde isso vai para frente ou para trás. Lembrando que também que essa estrutura aqui, né, esse pino que passa aqui, existe de vários tamanhos. Então você pode adaptar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, até então, é isso aqui que eu tenho. Aí vamos entrar para a parte de lente. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre lente, que inclusive eu falei das lentes que eu uso, eu vou deixar linkado aqui no card. Eu hoje no meu kit eu tenho a 16mm, que é quando eu preciso fazer algo mais aberto, algo nessa pegada, né? Uma lente que tem uma textura que eu gosto muito, ela é 1.2, então ela tem uma abertura muito boa. Enfim, é uma lente que eu uso muito. E eu tenho a 35-150 da Tamron, tá? Ela vai de 2.0 até 2.8. Então é uma lente ainda clara, mas que tem uma abertura, mas que tem uma possibilidade de range que é o maior do que eu já vi. Tá? Então, a Tamron tá vindo com essas lentes com esse tipo de abertura. Ela tem alguns botões customizáveis aqui. Enfim, é uma lente com uma nitidez maravilhosa e te permite fazer praticamente tudo com ela. Mas dependendo do que você vai usar, né, eu fico entre essas duas, ok? Vou tirar aqui, né, a tampinha, vou deixar a tampinha aqui. Eu tenho esse kitzinho também, esses kitzinhos básicos de limpeza, só para você soprar o ventinho aqui. Tem uma flanelinha se você for usar na lente. Vou deixar o kit também. Isso aqui eu achei legal mostrar, porque às vezes a gente tá fuçando no AliExpress, não sabe se é bom ou se não é. Tem um pincelzinho desse lado, como se fosse para mais limpar mesmo, não tirar pelo, né, mas para limpar. E esse aqui, na verdade, esse pincelzinho, que aqui eu consigo tirar os pelinhos mesmo, tá? Como a minha lente e a minha câmera já estão... Não recomendo que faça isso no sensor, tá? Isso é mais para limpar a lente. Sensor você pode só dar uma sopradinha aqui e boa, e tem o paninho também. Então coloquei aqui, vou tirar, vou deixar a tampa aqui. Vou usar nesse caso aqui a 35-150, que é a lente que eu utilizo na maioria das vezes que eu estou gravando. Esse aqui da frente é o suporte para vincar, ó, e sustentar o peso da lente, tá? Então ele já está mais ou menos na posição que ele não atrapalha nem o meu anel de foco, lá ele, e nem o também para deixar do 35 por 150, tá? Então eu consigo mexer aqui. Porém, qual que é o problema que eu enfrento quando eu tô aqui nesse caso? Se eu for mexer nos anéis, eu não consigo, porque isso aqui me tira a possibilidade. Qual que é o ideal aqui? Pô, vai fazer um take. Você faz o take aqui, ou você vai ter que mexer meio torto mesmo, ou você faz, pô, quero fazer os takes abertos? Faz aqui no 35, depois você mexe e faz no que você quiser fazer. Você perde um pouco dessa versatilidade. A não ser que você plugue aqui depois um follow focus. É uma possibilidade. Você põe um follow focus aqui, que você consegue alterar aqui na sua mão, você consegue, enfim, você tem algumas possibilidades de follow focus. Então, se for seu caso, dá uma pesquisadinha sobre isso que você vai achar a solução. Então, agora com a minha lente acoplada, ela bonitinha aqui, tá? O que eu vou fazer além disso? Vou começar a acoplar as outras coisas. Vou tirar a tampa da lente aqui, vou deixar a câmera deitadinha e vou para os filtros. Eu tenho dois filtros aqui, tá? Que um deles quase sempre fica na minha câmera, que é o Black Diffusion, tá? Esse aqui é um Black Diffusion, vou ler exatamente o nome para vocês, Nano K, né? Nano K da KIF Concept. Então é um Black Diffusion 1/4, tá? Eu deixo o Black Diffusion de intensidade um pouco menor, ok?
se você não sabe o que o Black Diffusion faz, deixa nos comentários que depois eu faço um vídeo só explicando um pouco melhor sobre ele. Mas é mais uma questão de estética, ok? E além desse filtro que já fica, eu tenho outro filtro que eu posso acoplar em cima desse. Eu acumulo, né? Que é um ND, tá? Vou ler o nome também. Aqui é um Variable ND, ele vai de 2 a 32, então eu consigo ter essa variação. E ele também é CPL, tá? Então ele, além disso, ele tira aqueles reflexos, ele dá uma barrada nisso. Então aqui tem 2 filtros em um. Então eu acoplo aqui por cima desse. Se eu for fazer externo, eu sempre utilizo isso, tá? Porque eu consigo variar o meu ND sem ter que ficar mexendo na velocidade para eu manter o motion blur da maneira que eu quiser. Daí em diante a gente vai começar a vir com as coisas de rig mesmo. Eu tenho aqui o que a gente chama de top handle, justamente para você poder segurar a câmera assim para fazer imagens mais baixas, ou se você quiser, enfim, né, eles chamam de top handle. O top handle normalmente ele também você tem que ver o tipo de acoplamento dele, tem vários. Então você tem que se ligar, porque dependendo de onde você quer colocar, ele pode ser compatível ou não. Esse é esse parafuso maior com esses 2 pininhos. E aí o que que eu faço? Eu jogo ele, né, porque eu posso jogar ele tanto para cá quanto para cá. Eu já vi vários e vários vídeos e conversei com várias pessoas, já vi vários rigs, cada um faz de um jeito. Então isso aqui, galera, é muito pessoal, tá? Você vai fazer da maneira que for melhor para você, tá? Mas eu coloco ele virado para esse lado aqui, para que eu consiga... Aí eu vou vir com a minha ferramentinha aqui, né? Que vocês já estão ligados que eu não sou otário, vou ficar fazendo força à toa aqui. E dou... Ó, e dou uma talagada aqui, dou aquela trancada final assim. E aí fica bem preso. Eu consigo segurar a minha câmera assim, tá bom? Claro que aqui tem um ponto negativo, a câmera fica pesada. Não tem como. É uma câmera pesada, é uma lente pesada e você está acoplando várias coisas. Mas, pô, depois que você acopla, você tem um monstro aqui. Você tem um monstro. Então você pode fazer várias e várias coisas e tem várias possibilidades sem ter que ficar trocando de bateria, cartão de memória. Eu fico por horas filmando com isso na mão. Depois eu vou vir com um suportezinho do meu monitor e vou talagar ele aqui também. Então, ó, talaguei ele aqui. E ele fica desta maneira aqui, ó, da melhor maneira. Então, o que é importante aqui até esse momento? O que é importante a gente frisar aqui? Eu estou montando na horizontal, mas você tem a possibilidade de montar esse mesmo rig aqui para fazer vídeos na vertical, tá? Se você tem a câmera, você vira ela, enfim, você tem essa possibilidade também. Aí, quem sabe, no final do vídeo eu vou tentar montar rapidinho para mostrar como que eu uso na vertical aqui, tá? Apesar de quando eu faço vertical é muito raro eu usar kit assim, mas eu mostro para vocês aí. Então, ó, vou vir agora com o Fjord, tá bom? Esse aqui é o F6 Plus, tá? O monitor já tá, inclusive, até na hora de eu trocar ele, mas ainda me atende muito bem, tem uma resolução boa, você consegue pôr LUT dentro dele, você consegue fazer várias coisas. Então, eu taco o meu monitor aqui, ok? Até aqui tá legal. Para ligar o meu monitor, eu preciso de um HDMI. Esse é aqueles HDMI do mais vagabundo que tem, mas que é espiral. Então isso aqui, você nunca pode andar só com um, porque estraga. Você tem que andar com pelo menos uns 2, 3 na mochila. Eu acho que faz mais sentido comprar isso do que um muito caro, porque é difícil de achar HDMI bom, que tem a velocidade de transmissão boa, que não quebra e tal. Então eu tenho vários desse aqui. Inclusive, se alguém tiver um canal bom de cabos HDMI, manda aí pra galera. No AliExpress tem, mas esses aqui me atendem bem, tá? E a Cage, quando eu comprei também, ela veio com esse suportezinho aqui que eu prendo nela aqui para que o HDMI não fique quebrando. Então eu ainda tenho essa vantagem aqui nessa case da FX30. Então ela, ó, ela prende aqui, eu consigo prender aqui, venho com a ferramentinha, venho aqui, dou a trancadinha final, venho aqui, regulo, e o HDMI está preso, ele não vai ficar sambando, que é o que normalmente faz o HDMI estragar, tá? Depois eu vou mostrar todas essas conexões sendo feitas. Então, até o momento a monstrinha já tá pegando corpo, já tá parecendo coisa de Globo. Se você parar com isso aqui na rua, o povo vai achar que você é da Globo. Próximo item, o que eu tenho aqui? Vamos entrar na parte da bateria. Essa bateria aqui é o que a gente chama de V-mount, que vai alimentar
tudo que está aqui. A V-mount, ela é uma bateria que ela tem uma carga maior, então ela consegue alimentar, ela tem muita energia e ela consegue disparar muita energia também. Então ela consegue alimentar coisas que precisam de mais potência. Então essa bateria você consegue iluminar um LED, você consegue carregar o computador, você consegue fazer um monte de coisa e inclusive essas várias coisas que estão aqui, tá? Só que ela só tem uma entrada, uma saída, né? USB e uma USB-C. No caso essa aqui da ZG Cine. Tá bom? Que é uma que inclusive tem entrega no Brasil. Essa é a V99. Isso é o tamanho da carga dela. Tem algumas que são menores, consequentemente ela vai ter menos duração e vai ser mais leve. Tem algumas maiores que vão durar mais, mas vão ser mais pesadas. Então você tem que achar o equilíbrio entre elas. E ela já vem aqui, né? Ela tem essa entradinha aqui, ela tem essa entrada de energia, ok? E ela tem também, na verdade, o que eles chamam de DTAP, né? DTAP, que é essa saída aqui. Então ela tem uma saída DTAP, ok? Ela tem uma saída USB e ela tem uma saída USB-C. E aí você tem que ler no manual quanto de energia cada coisa manda e etc. Ela teria isso. Eu poderia muito bem com o kit que eu estou usando, pôr um plate que eu só coloque ela aqui e ligue tudo direto nela. Para o que eu uso, funciona. Mas caso algum dia eu queira ligar um transmissor, por exemplo, vou fazer uma captação que eu preciso ligar um transmissor aqui para alguém estar vendo o meu HDMI em tempo real. Aí já vai me apertar um pouquinho. Então, eu comprei esse plate. É um plate de V-mount. Esse plate aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, eu acoplo a minha V-mount nele e ele me dá várias entradas. Ele me dá as entradinhas DC, né? Ele me dá essas entradinhas DC. Ele me dá uma DTAP aqui que vai até 80 volts, então você vê que é coisa pra caramba. Tá? Ele tem mais uma DTAP aqui em cima. Ele tem um botão de ligar e desligar, então eu consigo ter esse controle aqui, ok? E ele tem um USB-C, que é até 65, e ele tem um USB, ok? Além da possibilidade de fazer esse movimento aqui, e eu ligo ele aqui na Logarina, tá? Então, como que eu plugo isso aqui? Eu deixo esse aqui retinho, ok? E aí eu venho aqui na parte da Logarina, abro bem aqui esse parafuso, ok? Venho, deixo próximo ali. Opa, na verdade, antes de eu fazer isso, tem um detalhezinho aqui, ó. A gente tem que voltar com isso para cá. Nós temos que abrir o visor da câmera, porque senão depois a gente não consegue mexer, né? E mesmo que eu esteja vendo no HDMI, eu preciso desse visor, eu preciso ter acesso a esse visor. Então eu coloco aqui até eu alcançar ali, ok? E prendo bem, sempre prende tudo muito bem presinho. E aí, ó, olha isso aqui que belezura. Aí, antes estava tombando para frente. Agora, ele já está bem equilibradinho. Então aqui ainda dá para dar mais uma... Prende um pouquinho. Agora tá ok. Tá vendo? Então, ele já está distribuído aqui de uma maneira que a hora que eu deixo ele aqui no peso, o peso está balanceado. Então, às vezes, a câmera ela está pesada ou leve, ela pode te atrapalhar ou te ajudar na hora de filmar. Depende, às vezes, mais do balanço. Então, quando eu filmava com o monitor aqui em cima, mas sem isso, e com uma bateria aqui, a câmera tendia a tombar para frente. Isso me atrapalhava a filmar. Assim, ela está pesada, mas ela está uniforme, tá? Ela está de uma maneira uniforme aqui. Ok? Então aqui nós temos essa possibilidade aqui. O que eu posso fazer aqui também, deixa eu mostrar para vocês uma outra maneira de ligar isso, que é, eu vou desparafusar aqui, tá bom? Vai depender o que eu falei, vai depender de como que você liga as suas coisas. Então, ó, vai desparafusar aqui. Deixa eu ver se eu não estou amassando nenhum cabo, não. Vou soltar aqui e vou prender com a bateria para lá. Se eu prendo para a bateria para cá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui, eu tenho que soltar, eu vou ter que puxar isso aqui um pouquinho para cá, para caber. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho menos para cá, porque eu não preciso que fique mais do que isso. Então vou deixar mais ou menos para cá. E do outro lado, fechar aqui por questões de segurança. E aqui do outro lado... E do outro lado tem que soltar os dois. Eu vou fazer
a mesma coisa. O óculos está mais ou menos na mesma altura aqui para ficar retinho. Prendi. Prendi. E aí eu venho e coloco deste lado aqui. Eu tenho equilíbrio do mesmo jeito, porque nela, esse plate tem isso aqui para não ficar batendo lá. Então eu tenho essa possibilidade também. O que eu aconselho a olhar é aonde estão as conexões da minha câmera que nós vamos entrar agora e aonde eu vou ligar cada coisa. Então, a partir daí, eu já liguei o HDMI na câmera. Agora eu preciso ligar as alimentações. Então, a ZG Cine, ela já vem com dois cabos, um USB-C e um USB para USB-C. Dois cabos excelentes que vão garantir que são cabos que estão transmitindo tanto de energia que você precisa, tá? Então, o USB-C eu vou ligar aqui. Ok, vamos ligar a câmera. Vamos ver se vai rolar. Câmera ligada. Então a câmera ligou, quer dizer que ela está com alimentação. Show! Eu também tenho a possibilidade, só mais um parêntese legal. Se eu quiser monitorar, sei lá, eu posso deixar a câmera assim. Eu posso deixar isso para cá e puxar para cá. Também é uma possibilidade. Então tudo vai depender da maneira que você entender que é melhor de montar, tá? Não existe certo e errado aqui não. Beleza? Liguei então a câmera. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar um monitor. O monitor ele é alimentado por... Também, ele tem várias maneiras de alimentar, mas aqui no caso, eu vou ligar no USB-C para USB. Desculpa, não é esse cabo ali não. É esse cabo aqui. Por quê? Eu vou ligar o USB-C nele. Liguei aqui. Boa. E agora eu vou ligar aqui no USB. Os dois estão desse mesmo lado aqui. Então eu deixo os fios todos para o mesmo lado. E o que eu vou fazer aqui? Que eu não sou otário. Eu vou jogar esses cabos para cá e vou deixar eles aqui meio de quebradinha, meio enrolado aqui, ó. Eu ainda pego essa paradinha aqui que tem de prender cabo, né? Um negocinho igual esse aqui, que não vai dar para ver, ó. Esse velcrozinho. Venho com esse velcrozinho aqui, prendo aqui, ó. Pronto. Tá pensando que você tá falando com quem, ó? Tá tudo preso. Então, deixo aqui de um jeito que não me atrapalhe. E aí, por último, mas não menos importante, eu coloco, depois que eu termino isto tudo, o meu side handle. Só que aí é o que eu falei. Vai depender do que eu tô fazendo. Por quê? Porque vai depender do que eu tô fazendo. Se eu plugo o side handle aqui, no caso esse side handle meu, que é o que eu falei, ele não tem conexão, ele fica onde está esse suporte do HDMI. Mas eu posso improvisar aqui, se eu quiser, tá? E prender ele aqui, ó. Nesse momento aqui, o que eu tenho? Uma câmera que eu consiga ligar e tudo, mas por que eu falei da parada do follow focus e tal? Se eu estiver filmando com esse set aqui, muito dificilmente eu vou vir aqui e fazer essa alteração. Durante, né? Porque eu filmo muito com a câmera na mão, que eu gosto da praticidade. Quando você está com a câmera na mão, você está fazendo uma cena, você já vem, dá o zoom, já desdá o zoom, tal, já vem, já volta. Aqui, você não tem tanto essa possibilidade com o kit que eu estou montando. Mas aqui, porra, vou fazer minhas cenas mais abertas. Faço minhas cenas mais abertas. Depois, quero fazer minhas cenas mais fechadas. Encosta a câmera no lugar, põe mais ou menos onde você quer e vai embora. Vai embora. Então, mas eu quero ter a possibilidade de fazer isso ao mesmo tempo. Pô, taca aqui do lado um follow focus, ou taca do lado de cá e vai ser feliz, tá? Então aqui é essa possibilidade, eu posso dobrar meu monitor para cá, eu posso vir para cá e esse kit vai durar horas, tá? Então esse é o rig que eu monto com a FX30 e igual eu falei, ele é um pouco mais pesado, mas ele é balanceado. Então aqui eu consigo segurar, eu consigo ter tudo na mesma bateria e eu tenho o meu monitor de referência, que eu vou conseguir ter uma visualização muito melhor do que eu estou vendo na tela, né? É óbvio que é uma questão muito de costumes, né? É uma questão muito de costume, é uma questão muito relativa a você entender o que é melhor para você, mas, enfim, é um kit bem bacana, bem legal, você consegue ter uma visão boa, você consegue trabalhar bem tendo um desse. E se você quer algo mais leve, também dependendo das cenas que você for fazer, com essa lente já fica
muito mais de boa, tá? É claro que você pode colocar a lente que você quiser. Não deixa de me contar nos comentários como que você monta ou como você planeja montar o seu kit, a sua rig, né? Se você usa desse jeito, se você usa de outro jeito, né? É um espaço para a gente colaborar um com o outro também, para a gente evoluir juntos, tá? Então essa é a maneira como que eu monto a FX30, tá? Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído de alguma forma, desmitificando um pouquinho essa questão de rig. Tem pouco vídeo disso aqui no Brasil, explicando como monta, como que faz, o porquê é cada coisa, tá? E um detalhe final, porque eu lembrei agora, eu ligo com os cabos USB-C e USB, porque eu achei cabos mais fáceis de achar. Os DTEP, os cabos DC, eles são um pouco mais difíceis, porque você tem que ver a voltagem, especificidade, é um pouco mais chato de achar, mas funciona muito bem também. Então aqui eu uso o que é prático para mim. Tá? Então, às vezes, o que é prático não é o melhor dos mundos, mas é o que funciona melhor. Então, você tem que pôr na balança aí. Então, aqui eu tenho acesso a todos os menus da minha câmera, tem uma pegada boa, se eu quiser pegar aqui eu consigo, tá? Então, fica esse rig aí para você. Tá? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de interagir comigo para eu saber se foi interessante para você ou não. E valeu, até o próximo vídeo.